A gente começa falando a respeito das derrotas do governo Lula nessa semana. Na segunda-feira a gente já teve uma derrota. Aqui os meninos colocaram pra gente sobre as pautas de costume, mas eu vou pedir para eles relembrarem aqui a questão do leilão de arroz. Foi a primeira pauta, a primeira derrota do governo Lula nessa semana. O leilão de a anulação do leilão de arroz aconteceu na segunda-feira, depois de uma reunião do presidente Lula com líderes e também com ministros importantes da área econômica, principalmente com o ministro Fernando Haddad, com o ministro também da Agricultura. A ideia, então, houve na verdade, uma suspeita aí de uma fraude nessa licitação do leilão de arroz, porque seria uma empresa que nunca teria feito esse tipo de leilão. A matéria aqui do Portal Metrópolis fala, olha, governo Lula anula leilão que comprou 263 mil toneladas de arroz. Leilão foi suspenso por conta de uma suspeita de irregularidades nas empresas arrematadoras. Esse próximo leilão não tem data marcada, mas de acordo com o presidente Lula, ele quer agilidade, ele quer esse edital publicado já na semana que vem. Por conta da suspensão, da anulação desse edital, desse leilão do arroz, o secretário Nery Geller, secretário também que é da pasta da Agricultura, foi demitido. Na verdade, o que a gente sabe é que ele pediu demissão, saiu do cargo, mas ele foi forçado a sair do cargo. O que acontece é que a empresa que arrematou, então, esse leilão, ela teria ligação com o Nery Geller, teria trabalhado com o Nery Geller como assessor dele, um dos sócios dessa empresa, e também teria sociedade com o filho de Nery Geller. Nery Geller diz que não tem nenhuma dessa sociedade, não tem esse vínculo, mas achou melhor, então, abrir mão do cargo. E assim também achou melhor a pasta, achou melhor o Ministério da Agricultura e também o governo federal. Essa foi a primeira derrota, então, nesse caso do leilão do arroz. E a gente sabe, por alguns dados que foram divulgados, inclusive pela Conab, que esse leilão do arroz nem precisaria ser feito. O presidente Lula ficou com medo da alta do cereal, da alta do grão aqui no país, por conta da tragédia das enchentes que aconteceram lá, com as chuvas que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Isso porque o Estado é responsável por 70% da produção do cereal aqui no país. O presidente achou, então, que a produção cairia e queria aumentar muito o valor do cereal aqui nos mercados no país para o consumidor final. Acontece que, de acordo com dados principalmente da Conab, isso não iria acontecer. Teria arroz suficiente para abastecimento, pelo menos por esse ano, para o país inteiro. Por fim, a gente sabe que o presidente vai sim pedir esse leilão, edital, então, que deve sair já na semana que vem para um próximo leilão de arroz. Não sabemos quem vai ser o próximo secretário, então, lá de Agricultura, na pasta do Ministério da Agricultura, quem vai substituir Nery Geller, mas é um nome também que deve surgir muito brevemente, até porque o presidente Lula não quer fazer trocas neste momento, não era um momento de trocas. O presidente Lula quer fazer trocas depois, muito próximo ali, das eleições para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, tudo isso muito articulado. A gente vem dizendo aqui para vocês que todas as decisões do presidente Lula vêm sendo feitas passo a passo com o próprio Congresso Nacional. Então, não vai ser diferente com as eleições para presidente da Câmara e para presidente do Senado. O presidente Lula vai fazer, sim, mais uma mini reforma ministerial, trocar alguns nomes, como a gente sabe, por exemplo, o ministro Padilha, que é ali de articulação. Houve aí muita intriga entre ele, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, o presidente Lula quer um outro nome para ser o responsável por essa articulação e outros nomes também vão ser modificados na esplanada de Lula, mas tudo isso ali pertinho da mudança das cadeiras da Câmara e do Senado. Tudo isso para poder, então, fazer uma negociação com os partidos e com as bancadas, tudo muito articulado, tudo muito negociado.